Matt Campbell nasceu e foi criado em uma pequena cidade no interior de Utah. Ele herdou de seu pai um antigo carro praticamente destruído, o que fez com que seus irmãos o ridicularizassem. Mas então, algo inacreditável aconteceu. O pai de Matt, George Campbell, era um agricultor que se orgulhava muito do fato de ter enriquecido com o próprio suor, sem a ajuda de outras pessoas e sem ter herdado nada de sua família. Muitos anos atrás, George comprou um pedaço de terra improdutiva no sul do estado com o que restava do seu dinheiro, construiu uma cerca ao redor e prometeu fazer aqueles hectares darem frutos, enquanto seus vizinhos achavam que o homem estava ficando louco e jogando dinheiro fora. Na época, George já tinha 3 filhos e o filho mais novo era Matt. Em 5 anos, as terras de George não só voltaram a ser produtivas, como também conseguiu transformar aquele pedaço de terra desacreditado em uma fazenda próspera, que dava empregos para centenas de moradores locais. Dessa forma, de uma família pobre e desconhecida, os Campbells conseguiram chegar a um patamar de importância na região que nunca tinham sonhado alcançar. Com o tempo, a fazenda de George tornou-se uma das principais fornecedoras de produtos não apenas para Utah, mas para outras regiões do país também. Para muita gente, o mais impressionante em todo esse processo foi ver como o dinheiro acumulado não mudou a índole e o jeito de ser de George Campbell. Ele continuava sendo um homem simpático e com o coração cheio de esperança. Mais do que tudo no mundo, George amava os 3 filhos, Cole, Tony e Matt. O fazendeiro tentou dar a mesma criação e o mesmo tratamento aos seus filhos, mas acabou acontecendo de ele se identificar mais com o caçula. É claro que Cole e Tony perceberam como Matt era mais querido pelo pai e se uniram para atazanar a vida do caçula, chamando ele de fracote e de filhinho do papai. O ciúme entre os irmãos tinha um motivo para existir. Afinal, Matt era o filho que passava mais tempo com o pai. Aproveitando essa proximidade com Matt, George contava histórias de sua juventude, de como ele começou a fazer aquela fazenda dar certo e todas as provações que precisou superar para administrar as terras onde moravam e que provinham o sustento da família e de todos os funcionários. Um dos passatempos que Matt mais gostava era andar de carro ou de caminhonete pela propriedade. Quando pequeno, ele se sentava no colo do pai e fingia guiar o veículo. Na adolescência, eram nessas andanças de carro pelas estradas de terra que aconteciam as melhores conversas com seu pai. E talvez tenham sido essas longas conversas entre pai e filho que inspiraram o caçula a querer entender melhor os negócios do pai, pois dentre todos os filhos, Matt foi o único que se interessou em cursar uma faculdade. Cole e Tony gostavam muito da fazenda, mas estavam muito acostumados a receber o dinheiro dos negócios da família e gastar em besteiras para eles próprios. Os 2 mais velhos nunca se preocupavam em ter uma preparação sólida para o dia em que teriam que assumir os negócios do pai. Eles achavam que, se seu pai tinha começado tudo do zero, sem estudo nenhum e sem nenhum mentor, eles também seriam capazes de manter a fazenda funcionando. George não queria impor aos filhos o que eles deveriam ou não fazer, mas sabia que as coisas não funcionavam mais como na sua época. George Campbell sempre teve uma saúde de aço, mas com o passar dos anos, ele se sentia mais debilitado e cansado. Um dia, ficou gravemente doente por quase 1 mês. Teve que aceitar o fato de agora ser um agricultor idoso e que deveria se preocupar com o futuro. Então, decidiu convocar Lois Rawlins, seu advogado, para preparar um testamento. O objetivo de George era garantir uma vida digna e confortável para seus filhos, sem os problemas que ele teve de enfrentar quando era jovem e pobre. Dessa forma, decidiram que Cole, o filho mais velho, ficaria com a fazenda, com milhares de cabeças de gado, criação de aves e alguns acres de terra para cultivo no futuro. Tony, o filho do meio, ficaria com centenas de hectares de campos já cultivados, equipamentos agrícolas, a casa dos pais e um pequeno posto de gasolina na entrada da cidade. Tudo isso documentado cuidadosamente, seguindo os desejos do patriarca da família. No entanto, Lois Rawlins percebeu que praticamente tudo que os Campbells tinham de valor já tinha sido dividido entre os 2 filhos mais velhos de forma justa e equilibrada, mas sentiu uma inquietação quando percebeu que Matt, o mais novo, não receberia nada. O advogado deduziu então que o Sr. Campbell tinha outros bens para além de seu conhecimento, talvez algum apartamento fora do país ou ações em empresas, e que estes bens seriam deixados para Matt, mas ele estava errado. Na verdade, o pai estava deixando apenas um de seus bens para o filho preferido. Era um carro bem antigo que George tinha comprado numa beira de estrada no dia em que conheceu a mãe deles. Matt sempre gostou dos carros da fazenda, tinha uma boa noção
noção de mecânica e adorava dirigir, sentindo o motor pulsar em seu coração. O carro, de grande valor sentimental, estava quebrado, encostado em um galpão da fazenda, mas o pai tinha certeza de que o caçula seria capaz de consertá-lo e fazê-lo rodar como nos velhos tempos. Já prevendo uma disputa em família que ele teria que intermediar, Lois quis saber se aquilo era realmente o que o agricultor queria: deixar as riquezas para Cole e Tony e apenas um carro velho e quebrado para Matt. Em resposta, o agricultor riu e disse: sim, essa é a minha decisão final e irrevogável. O advogado esperava que George Campbell risse, debochando da situação, e anunciasse que aquilo não passava de uma gracinha, mas o agricultor e a sua esposa realmente assinaram o documento oficial com aquela divisão, então era tudo verdade. Apesar de ser uma situação absolutamente fora do comum, Lois sabia que não tinha o direito de julgar as ações de seus clientes, então colocou a papelada em uma pasta e se despediu. Lois Rawlins era um advogado experiente e já tinha visto muitas decisões estranhas na vida, mas não conseguia entender como um homem gentil e rico como George Campbell faria uma divisão de bens tão injusta entre seus filhos. Ele sabia que Matt ficaria ressentido e confuso quando lesse aquele testamento, e isso abriria uma briga no seio da família que poderia ser evitado. O que George pretendia com aquilo? 5 anos depois, a família Campbell tinha passado por 2 lutos. O primeiro foi a morte da mãe. 1 ano depois, foi a vez de George deixar este mundo. Ele já tinha a debilidade da idade avançada, mas perder a esposa realmente foi um golpe duro que apressou a decaída de sua saúde e de seu entusiasmo pela vida. Pelo menos George conseguiu se despedir de seus filhos, embora Cole e Tony já estivessem há vários meses esperando que a fatalidade ocorresse. Eles sabiam que seria difícil para o pai se recuperar, ao mesmo tempo em que não viam a hora de colocar as mãos na fortuna da família. Matt, por outro lado, acreditava que o pai ainda poderia se reerguer e continuar vivo por mais alguns anos, mas não foi isso que aconteceu, e ele ficou visivelmente abatido. Afinal, era o filho mais próximo do pai. Além disso, para poder cuidar do pai doente em seus meses finais, o rapaz trancou a faculdade, faltando apenas um semestre para se formar. Uma semana após o enterro do patriarca, Cole, Tony e Matt receberam Lois Rawlins, o advogado da família. Era um encontro muito esperado por todos eles, mas principalmente pelos 2 filhos mais velhos. Matt ainda se sentia um pouco perdido sem o pai por perto naquela grande casa na fazenda. Lois então leu o testamento com a vontade do pai e da mãe a partir de um documento que realmente tinha sido assinado pelos 2, sem sombra de dúvidas. O advogado leu com calma, percebendo como Cole e Tony ficavam animados com as riquezas e bens deixados para eles, mas quando chegou a vez de falar de Matt, foi notável como o rapaz se sentiu desconfortável e deslocado. Aquilo era algum tipo de piada? Nem mesmo Cole e Tony acreditavam no que estavam ouvindo o advogado da família ler. Matt ficou muito magoado com aquilo, principalmente depois de ver a felicidade dos irmãos. Eles nunca ligaram para a fazenda, só para os lucros extraídos dela, e tinham ficado com tudo. E ele, que gostava das terras e se interessava pelos negócios, tinha ficado com um carro velho e abandonado. Ora, Matt, não fique triste. Agora você pode voltar para a faculdade com um carro diferente, mas vai ter que voltar com um reboque junto, disse Cole, zombando do rapaz na frente do advogado. Matt não respondeu à provocação, apenas abaixou a cabeça, confuso e pensativo, enquanto os irmãos planejavam uma festança para comemorar o recebimento daquelas gordas heranças. Eles rodeavam Matt e zombavam dele sem piedade. Após a reunião, Matt foi até o galpão onde estava o carro quebrado que seu pai comprou numa beira de estrada. Agora, aquele veículo era dele, sua parte na herança. Ele tentou dar a partida no motor, mas nada aconteceu. Nesse momento, Tony apareceu no galpão e lembrou o irmão de que agora ele era o herdeiro da casa e que, sendo assim, Matt devia agilizar sua mudança para outro lugar e levar com ele aquela carroça velha. Matt não teve escolha. Ele não quis viver mais nenhum dia de humilhação. Arrumou suas roupas e empacotou seus itens mais importantes. Chamou um táxi para levá-lo até um hotel simples no centro da cidade mais próxima e um guincho para rebocar o antigo carro de seus pais. Quando já estava deixando os limites da fazenda, notou o carro do advogado da família vindo na direção contrária. O carro parou e ele também pediu para o taxista encostar. O homem veio em sua direção. Te mandaram embora da fazenda? Eu tinha medo que isso acontecesse, Lois disse. Matt, me desculpe por isso. Foram as últimas vontades do seu pai. Eu não pude interferir. Mas saiba que não é só esse carro velho que George deixou para você. Matt estava tendo um dia péssimo e já esperava que fosse outra geringonça qualquer que ele teria que herdar. O que foi que meu pai deixou agora? O Titanic? Ele perguntou sarcasticamente. Não, esse valor de $50.000 para você consertar o carro, disse o advogado, lhe entregando o envelope
envelope. Matt olhou para o envelope e o colocou no banco do carro. Agradeceu a Lois e balançou a cabeça para que o motorista seguisse. Foi só quando chegou no quarto do hotel que ele abriu o envelope e se surpreendeu com o que encontrou. Além dos 50 mil, havia um papel com instruções escritas à mão. Era a letra de seu pai e ele identificou na mesma hora. Essa revelação lhe deu uma ponta de esperança e começou a ler avidamente o papel. Era uma carta de George dizendo que Matt deveria consertar aquele carro com o dinheiro que tinha recebido. Em seguida, ele deveria ir a uma feira de automóveis em Dallas e lá poderia vender o carro. E caso o preço oferecido não fosse do agrado de Matt, então ele deveria ir a uma feira em Houston. O filho não sabia o que era aquilo tudo. Que feiras de carro eram essas? Será que, além de debilitado fisicamente, o velho George Campbell tinha perdido o juízo e ninguém percebeu? Que comprador seria maluco o suficiente para dar um lance em um carro como aquele? No fim de mais um longo dia de reflexões, deitado em sua cama, Matt lembrou das tardes na fazenda em que passeava de carro com George. Seu pai não era um homem formado academicamente, mas sua formação de vida lhe conferia conselhos dotados de muita sabedoria, e o jovem Matt sempre o escutou com muita atenção. E foi quando fechou os olhos para dormir que Matt decidiu dar aquele tiro no escuro e cumprir as últimas vontades de seu pai. Ele passou as semanas seguintes inteiras debruçado sobre o carro velho, desmontando e remontando seu motor, trocando suas peças, limpando seu estofado e dando uma geral em sua lataria pesada e rústica. De vez em quando, Cole e Tony visitavam o irmão e diziam que ele devia desistir. Com os 50 mil que tinha recebido do advogado, ele poderia ter um carro mais novo e se poupar de toda aquela trabalheira. Mas se o filhinho do papai quer jogar dinheiro fora e ficar com esse lixo, tudo bem, disse Cole. Ainda bem que o papai sabia para quem deixar esse monte de ferrugem, comentou Tony. Matt tinha recaídas quanto à sua decisão, mas já tinha ido longe demais para dar meia volta agora. Ele só pararia quando aquele carro estivesse perfeito, nem que todas as suas camisetas acabassem manchadas de graxa e óleo. Quase um mês depois, ele se sentou ao volante e deu partida. O carro gemeu, cuspiu um monte de fumaça preta pelo escapamento, mas pegou. Matt ficou feliz de ter conseguido ressuscitar aquela lata velha. Ele não era um inútil, afinal de contas. O ronco do motor o lembrou de seu pai. Agora ele teria que dirigir até a feira de automóveis em Dallas para tentar vender o carro, como o pai havia pedido. Matt conseguiu chegar em Dallas dirigindo sua lata velha sem problemas. Encontrou a feira de automóveis de que o pai falava e descobriu que era um evento dedicado a carros antigos e raros. Viu muitos carros bem conservados, outros modificados e alguns pareciam bem malucos. Mas infelizmente nenhum dos potenciais compradores quis oferecer mais de 10 mil dólares pelo carro de Matt. Ele não iria vender por 5 vezes menos do que o que tinha gastado apenas para reformar o veículo de seu pai. Então ele resolveu dirigir um pouco mais e chegar até Phoenix. Cada vez que o rapaz caía na estrada era um motivo de preocupação. Apesar de ser um bom mecânico e ter trocado várias peças, o carro era de um modelo fabricado antes de Matt nascer, e seu receio de enguiçar no meio de uma estrada deserta era nítido. Por sorte, o motor reformado foi valente e Matt chegou sem grandes sustos à feira de Phoenix. Assim que entrou no recinto, percebeu que seu carro chamou a atenção de algumas pessoas. Nesse evento, Matt conheceu diversos colecionadores ricos que simplesmente babaram em seu carro. Chamavam o veículo de verdadeiro puro sangue americano e uma pedra preciosa para quem conhece a história daquele país. Mas o que realmente impressionou o rapaz foi o leilão de seu carro. Começou valendo 100 mil dólares e, aos poucos, o valor foi aumentando, chegando a 500 mil e ultrapassando a barreira de 1 milhão de dólares. Quando chegou à marca dos 3 milhões, Matt não estava acreditando que aquele tempo todo esteve dirigindo uma mina de ouro. Por fim, um colecionador arrematou o carro, que foi de seu pai, por 5 milhões de dólares. Isso era mais dinheiro do que algum dia ele já tinha sonhado ter. Era suficiente para comprar toda a herança de Cole e Tony 2 vezes. Ele não sabia porque o pai nunca tinha dito que aquele veículo era uma raridade, mas agora entendia porque não tinha ficado com nada da fazenda. Seu pai tinha deixado o seu bem mais valioso e mais secreto para ele, porque apenas Matt seria capaz de ressuscitar aquela máquina. O único que se dedicaria ao trabalho sem a certeza de que aquele carro valia tanto. Com os milhões que ganhou no leilão, Matt comprou uma casa, terminou o último semestre da faculdade e abriu seu próprio negócio. Em pouco tempo, ele se casou e teve uma filha, chamada Celina. Cole e Tony nunca descobriram como foi que o caçula conseguiu tanto dinheiro tão rápido e também nunca conseguiram controlar as contas dos negócios que herdaram da família. Mês após mês, tinham uma margem de lucro cada vez menor. As despesas e a má administração da fazenda começaram a drenar as reservas para investimento e, aos poucos, os irmãos se viram em sérias dificuldades. Tiveram que demitir
funcionários e vender uma parte das terras para cobrir empréstimos que fizeram no banco. Em 3 anos, o negócio da família Campbell estava por um fio. Cole e Tony estavam prestes a jogar a toalha e perder tudo o que o pai deles tinha construído do zero. Quase que por um milagre, o advogado da família, Lois Rollins, apareceu na porta da fazenda com uma proposta de compra de todas as terras e negócios dos Campbells. Se aceitassem a quantia oferecida, o dinheiro cairia na conta deles no dia seguinte. A quantia não era tão alta quanto os 2 irmãos gostariam, mas estavam desesperados. Queriam voltar a ter uma vida tranquila, com algum dinheiro na conta e sem preocupações. Então, aceitaram. Ao saírem da fazenda, deram de cara com o irmão mais novo, Matt. Cole e Tony avisaram que era melhor Matt aproveitar para dar uma última volta pela propriedade, pois tinham acabado de vender tudo para outra pessoa. Essa dor de cabeça agora não é mais nossa, disse Cole. Eu sei, o irmão mais jovem respondeu. O comprador sou eu. Vocês podem checar o nome na transferência. Por sorte, nosso pai não está aqui para ver o fracasso de vocês com o legado da nossa família. Vocês são meus irmãos e eu os amo. Então, espero que usem com sabedoria o valor que receberam pela propriedade. Daquele dia em diante, a fazenda dos Campbell se tornou o lar de Matt, de sua esposa e de Selina. Até hoje, é possível encontrar Matt dirigindo pelas estradas de terra, sempre acompanhado da filha pequena, que ele cria com a mesma dedicação com que seu pai o criou. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like, e esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.